Today is also the first. So I think, yes, people still joining, but I think it's As pessoas estão entrando ainda, mas agora já estamos na hora, então nós vamos dar as boas-vindas a todos aos programas das Dias de Milagre. Então hoje é o 12º dia, eu acho. Nós temos um convidado muito especial, Geshe Lakdor. Nós estamos muito felizes que você conseguiu encontrar esse tempo na sua agenda super ocupada. Então, nós temos muita honra de tê-lo aqui. Então, a maior parte de vocês já conhece Geshe Lá. Ele é, desde 2005, o diretor da Biblioteca de Obras Tibetanas e Arquivos Tibetanos em Dharamsala. E antes disso, ele foi por 16 anos o tradutor e o atendente de Sua Santidade Dalai Lama. E ele viajou com Sua Santidade por mais de 30 países, então ele conhece muito a nossa mente ocidental, a mente indiana, a mente tibetana muito bem, então ele pode nos dar excelentes ensinamentos. Nós estamos muito honrados de tê-lo aqui de volta e para nos ensinar hoje sobre meditação e atenção plena. Muito obrigada, Geshe Lá. Podemos começar? Sim, obrigada. Então, eu realmente não tenho muito para ensinar. Nem pensar sobre conhecer a mente dos indianos, do mundo todo. Eu não conheço nem a minha própria mente. Então, Nila, ela é sempre muito gentil. Mas dito isso, eu aceitei esse convite com muita honra, mas muita humildade, porque eu sempre digo que eu não sou um bom professor ou um professor especial. Não sou experienciado, não sou um bom praticante, nada disso. Mas a pequena vantagem é que eu conheço um pouquinho do budismo e um pouquinho de inglês. Então, com isso, eu tenho coragem de dizer coisas para as pessoas, de dar ensinamentos. E eu faço esse esforço de, pelo menos, não desperdiçar o seu tempo. E isso, claro, que depende muito da sua própria atitude. Assim como uma mão não é capaz de produzir som sem a outra, com a sua presença, com o seu interesse e com o meu pequeno esforço, nós podemos conseguir, então, nos mover um pouquinho na direção positiva. Dar alguns passos em uma direção positiva. Então, isso é muito importante. Então, juntos, mesmo que nós passemos 1 hora juntos aqui falando sobre boas coisas, eu não sei bem se todas as pessoas, mas nós podemos nos ajudar um ao outro a ter uma vida significativa. Isso é muito importante, é muito significativo hoje em dia. Já que nós conseguimos gastar tanto tempo fazendo coisas inúteis, por que não fazer coisas úteis, não é? Então, quando nós falamos sobre os ensinamentos fundamentais, muitos dos ensinamentos budistas, realmente eles são preciosos, são como o ouro. Eu não digo isso porque eu sou budista. Eu digo isso porque o melhor dos meus anos todos exposto ao budismo, também com um pouco de experiência que vem da idade, e por ter alguma exposição à educação, outras áreas de educação. Então, eu posso dizer que no final, quando nós queremos buscar a felicidade genuína e duradoura, isso precisa vir de dentro e não de fora. Então, eu tenho 100% de certeza sobre isso. Isso eu posso dizer com certeza. Então, a principal fonte de toda a felicidade, de toda a paz, se nós queremos isso realmente, então o lugar correto para procurar isso, felicidade, paz duradouras, é dentro da nossa própria mente. Eu tenho dito isso em todas as minhas falas e ensinamentos. Também, eu não tenho nenhuma coisa muito nova aqui para dizer.
Mesmo os ensinamentos budistas, não é? Muita gente hoje em dia pensa que qual que é o último desenvolvimento do budismo, né? A última notícia do budismo. O budismo não é como educação, ciência, que vem com... Sempre tem uma novidade nisso, naquilo, muitas coisas, as pessoas ficam correndo atrás de coisas novas, não é? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas isso é a tendência. Mas no budismo, sim, é verdade que os diferentes professores eruditos podem contribuir um pouquinho, mas de uma forma geral, nós falamos sobre o que o Buda ensinou. Então, nós discutimos isso, detalhamos, meditamos sobre isso. E o bom é que, de uma certa maneira, não é preciso, na verdade, ter novas edições ou novos insights. Nós nem podemos ter novas edições ou insights que o Buda próprio não teve. Não quer dizer que você não pode exercitar o seu modo de pensar. É claro que sim, que você pode tentar quando você quiser. Mas eu não acho que nós vamos conseguir obter alguma coisa profunda, vasta, benéfica, com paixão, uma conclusão assim, diferente do que o Buda ou os seguidores dele fizeram. Os milhares de seguidores do Buda, como Nagarjuna, etc., eles também não eram pessoas estúpidas que simplesmente seguiam o Buda sem questionar. Claro, eles exploraram, eles questionaram. Então, eles pensaram, bom, o que você ensinou é excelente, é profundo. Nagarjuna disse isso, Tsongkhapa disse isso. Então, na minha limitada experiência também, não só no budismo, mas como um visitante do Ocidente, você tem um caminho, eu sempre digo que você tem um caminho ensinado pelo Buda, que se você realmente seguir, você vai obter felicidade permanente e duradoura. Então, isso é crucial para nós entendermos. Porque seguir o budismo não é uma moda nova. Nós não estamos falando sobre uma moda nova aqui. Claro que em termos de comunicar as mensagens do Buda, algumas vezes você pode fazer de formas novas, diferentes. Ou relacionar com novas experiências, etc. E contar histórias novas. Ter sempre técnicas diferentes de entregar a mesma mensagem. Mas em termos de conteúdo principal, possivelmente não há nada que nós podemos inventar, além do que o Buda já ensinou. Porque ele ensinou precisamente as coisas mais importantes para a vida humana, que era compaixão e sabedoria. O que mais você quer? Não é? Entender como as coisas são, não negar e nem sobrepor nada, mas ver como as coisas realmente são. Se nós somos capazes de ver com as coisas como elas são, sem nenhuma alteração, sem nenhuma falha, isso resolveria muitos dos problemas que nós temos no mundo hoje. Eles seriam minimizados, ao menos. Muitos dos conflitos que estão acontecendo hoje, por exemplo, claro que nós podemos pensar que esses conflitos surgem pelas suas próprias razões, mas no final isso relaciona muito ao egoísmo pessoal. Tem muito a ver com o bem-estar da maioria das pessoas, não é? Isso é claro, muito claro. Então, por isso, na vida, como eu disse, tipo de desafio que eu quero colocar aqui, se você quiser a felicidade duradoura, bem-estar duradouro, esse é o caminho. Você não vai conseguir nada melhor do que isso. Se você quer felicidade e paz duradouras, ou se você quiser se fixar prazeres e paixões, e se envolvendo com objetos dos sentidos, é claro que não tem nenhuma necessidade de prática, nem nada disso. É como se a gente pudesse simplesmente seguir o que todos fazem. Animais também fazem isso. Eles também gostam de determinadas comidas, eles têm relacionamentos. Mas, em termos de engajamento com os sentidos, com os objetos dos sentidos, os animais também são muito bons nisso. E nós, seres humanos, nós agimos de forma semelhante. Então, para que a gente precisaria desse cérebro gigante com essa cabeça grande? Essa grande cabeça com grande cérebro
supostamente deveriam explorar a realidade, para que você possa trazer mais paz e felicidade, não só para os seres humanos, mas para todos os seres sencientes. Só os seres humanos têm a capacidade de trazer paz, estabilidade e felicidade. E também esse cérebro é capaz de trazer destruição e felicidade para todos os seres. Os animais não conseguem fazer isso. Mas a tragédia maior é que os seres humanos, especialmente muitos dos líderes hoje, eles não são... Eles são inteligentes, têm muitas capacidades, mas para destruição, para usar armas, como sua santidade disse recentemente, claramente. Você pode ver as coisas horríveis da combinação de armas muito potentes com a ignorância da mente humana. Essa combinação é terrível. E também nós vemos claramente que o que a gente chama de os países mais poderosos do mundo não são capazes de lidar com esse vírus invisível da pandemia de uma forma muito eficiente. Mas quando nós falamos sobre atirar bombas um no outro, todos esses países são realmente muito poderosos, muito eficientes. Então, é nessa direção que nós estamos indo. Infelizmente, isso que eu sinto. Talvez eu esteja errado, mas é isso que eu sinto. Então, nós precisamos realmente falar sobre meditação. Meditação basicamente significa habituar sua mente com formas positivas de pensar, habituar sua mente com coisas virtuosas, qualidades virtuosas. Assim nós podemos então obter felicidade duradoura e menos sofrimento. As causas do sofrimento, como as emoções aflitivas, nós somos meditantes muito avançados nesse sentido. Nós somos muito bons em ficar com raiva, nós somos muito bons em desenvolver obsessões, apego, inveja, ciúme, nós somos muito bons nisso. Nós somos meditantes muito avançados nisso. Então, por isso que quando a gente fala sobre meditação, nós não estamos falando sobre qualquer tipo de habituação, de criar hábitos quaisquer. Então, da mesma forma que nós somos muito competentes em emoções destrutivas, nós sabemos que isso traz muito sofrimento. E já que nós queremos, então, felicidade duradoura, nós precisamos, então, habituar nossa mente com essas qualidades, com emoções positivas, virtuosas. Talvez isso não tenha nada a ver com a prática religiosa, na verdade. É óbvio para todos nós que a raiva não é bom para a saúde. A inveja não é muito boa para a harmonia. A ganância não é boa para a harmonia. Então, existem muitas experiências pessoais, histórias, métodos científicos, etc., para lidar com para entender como são essas emoções destrutivas. E se você olhar para a natureza humana mais de perto, a natureza humânica básica é a bondade, como sua santidade diz. É a bondade a natureza humana. Tem indicações muito claras. Uma delas, de que a natureza humana é boa por natureza, é que logo no nascimento, quando a criancinha nasce, e ela está nessa situação muito vulnerável, ela é capaz de crescer e se desenvolver não por causa da raiva e do inveja dos pais, mas por causa do cuidado, da bondade, da compaixão oferecida pelos pais ou pelos cuidadores a essa criancinha. É por isso que ela se desenvolve, não é? Então, em segundo, você não consegue cultivar nenhuma amizade com raiva, competição e ganância. Tem muitos exemplos aí por aí. E no final da sua vida, quando você envelhece, tem dificuldades para cuidar de si mesmo, nesse momento também, só o amor e a compaixão dos seus amigos, parentes, que são úteis. Não é? Então, existem muitos exemplos disso, esses são alguns. Não é? O problema é que nós temos uma visão muito estreita. As emoções negativas são profundamente enraizadas em nós.
Nós não removemos as emoções negativas e os objetos das emoções negativas não estão só presentes, mas eles são mais evidentes pela tecnologia, pela comunicação moderna. Então, todos esses objetos de sentido, parece que eles falam, vem, 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 desfrute de mim, eu sou tão bom, eu sou aqui brilhante, olha como sou maravilhoso, eu sou fantástico. Então, eles chamam a nossa atenção demais e nós somos atraídos a essas coisas físicas. E nós não prestamos atenção nessa força invisível que é chamada de mente, que é uma energia pura, não é? Então, por isso a gente sofre. E esse sofrimento, de certa maneira, é desnecessário. Esse sofrimento é desnecessário porque se você fizer algum esforço, você pode minimizar e eliminar esse tipo de sofrimento. E por isso, quando nós falamos sobre meditação, ou atenção plena, ou seja lá o termo que você quiser usar, o que é muito importante é saber que você quer obter felicidade duradoura, e para isso nós precisamos despertar e nós precisamos ser cuidadosos e precisamos ver a realidade como ela é. Eu não vou falar muito sobre o processo formal de meditação, porque vocês podem encontrar em qualquer tipo de livro hoje em dia, não é? Não é verdade? Então é simples. Meditação é habituar a sua mente com coisas positivas, como compaixão, amor, bondade, sabedoria. E se você começar a praticar um pouquinho... Ai, ai, ai. Que ela deu uma travada. Mas você é capaz de oferecer gestos de bondade. E quando as pessoas, então, quando você vê uma pessoa que tem paz e amor, você também se sente feliz como ser humano, não é? Você se sente feliz quando você vê alguém feliz. Mas se você explora alguém, se você, nesse momento, você pode dizer que você é mais forte que o outro, você pode fazer você pode fazer o que você quiser, mas no final você vai se sentir mal pelo que você fez. Você vai se arrepender, você vai ter vergonha do que fez. Então, isso mostra que a eliminação, as emoções negativas, elas vão contra a natureza humana. O desenvolvimento das crianças vem pelo amor, não pelo ódio. Ninguém consegue criar uma criança feliz a partir do ódio. E os seres humanos também não podem ser felizes por meio da raiva, do ódio. Então, isso é prova de que o amor e a compaixão é muito bom para a nossa saúde. Nós podemos ter uma imunidade melhor. Durante a pandemia, muitas pessoas experienciaram isso, que é a meditação sobre a paciência, sobre a compaixão. Isso foi muito útil durante a pandemia. Então, por isso, nós precisamos da prática de meditação e de atenção plena, não porque é budista ou porque é ensinado nas religiões. Meditação significa, basicamente, se familiarizar com coisas positivas. Isso não é budista ou religioso. Claro que esses são temas muito importantes discutidos no budismo. Por exemplo, quando nós falamos sobre as bênçãos dos ensinamentos do Buda, ou de as cestas dos ensinamentos budistas, três cestas, né? Elas falam sobre a concentração e sabedoria. A segunda cesta é meditação e sabedoria. Então, a concentração, através desses 3 treinamentos, alguns chamam isso de 3 educações budistas. Primeira educação sobre a moralidade. Então, se você realmente quer meditar, seja meditação unifocada ou meditação analítica, a fundação precisa ser a prática da moralidade. Você não consegue meditar com uma mente perturbada. Você não consegue meditar com raiva. Isso é claro. Não é? Então, a palavra em sânscrito para moralidade é shil, que é resfriar. Quando sua mente está resfriada, vamos dizer assim, não está intensamente
tomada pela raiva, não é? Quando está tudo bem, quando sua mente está ok, não tem nada para se arrepender, quando sua mente está pacífica, você pode fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de meditação, inclusive a unifocada, analítica ou praticar um esporte, qualquer coisa, você vai fazer isso muito bem, porque a sua mente está completamente livre, você não precisa fingir, você não precisa regular. Então, por isso a moralidade é a base sobre a qual as pessoas podem, então, permanecer, nessa base da moralidade. Sem a moralidade, você não consegue desenvolver nenhum tipo de prática espiritual. Então, realmente, a gente começa a falar sobre as práticas preparatórias e também a prática dos 7 ramos, que inclui homenagem, purificar emoções negativas, oferendas, etc. Então, tudo isso para resumir, é importante dizer que a prática da moralidade também pode ser resumida, como Sua Santidade diz, se for possível, ajudar os outros o máximo que você puder. E se você não puder ajudar, pelo menos não cause mal. Isso é moralidade. Isso é bom para nós. Quando você fala sobre moralidade, nós não estamos fazendo aos sacrifícios, na verdade, autossacrifícios. Você está fazendo isso também para o seu próprio benefício. Por exemplo, hoje em dia, por causa da pandemia, por causa da guerra, muitas pessoas estão com medo, estão preocupadas, não é? Então, todo esse medo, essas preocupações que você desenvolve são basicamente dependentes da sua percepção não realista e inútil, porque, na verdade, o medo, ele é uma percepção, não é necessariamente real. Você pode estar numa situação Você pode estar numa situação em que o medo vai instabilizar ainda mais. A raiva vai piorar ainda mais, o medo vai piorar ainda mais a situação em que você está. E isso é inútil, não tem nenhuma utilidade. Então, muitos ensinamentos budistas dizem que o problema dos seres humanos é que nessas áreas onde nós deveríamos ter medo, nós não temos. E nas situações em que nós deveríamos não ter medo, nós temos muito medo. Então, isso porque é a nossa falta de compreensão. Então, por exemplo, a separação dos nossos parentes, por exemplo, queridos. Nós temos esse medo, esse medo de se separar dos amigos e dos parentes. Isso é um medo não realista, baseado na não compreensão, porque desde o início nós deveríamos entender que tudo que se reúne se separa. Mas essa separação é devido à pandemia ou à guerra, ela vai acontecer de qualquer jeito. Então, nós não deveríamos nos preocupar. Mesmo na pandemia, mesmo sem a pandemia, todos nós vamos morrer. Então, desde o início, nós precisamos desenvolver essa compreensão da realidade, de que tudo que se reúne se separa, coisas assim. Então, quando isso acontece, de verdade, o medo não surge, a preocupação não surge. E antes disso acontecer, você vive de forma harmônica com os outros. Então, tem muitas vantagens de compreender a realidade como ela é. Certo? Como eu disse, hoje nós temos essa exposição aqui na biblioteca. O título dessa exibição é Segredo das Partículas. Alguns podem perguntar, qual que é o benefício dessa exibição, dessa exposição? Segredo das partículas, eu não sei se nós estamos falando sobre temas importantes temas importantes da física, mas num nível muito simples. Se você estudar as partículas e os átomos, então você sabe que seu próprio corpo é feito dessas partículas e átomos, que nós estamos sujeitos à desintegração, certo? Então, com essa compreensão, você tem mais habilidade de ver claramente
a natureza transitória do seu próprio corpo, a natureza transitória de sua vida, não é? Então, por isso a meditação é principal, assim como o significado do Dharma. Significa conhecer a realidade. Dharma significa conhecer a realidade. Praticar o Dharma, para mim, pelo menos, é estar de acordo com as leis da natureza. Da mesma forma, a meditação sobre a realidade, especialmente essas práticas, a atenção plena significa do corpo, dos sentimentos, da mente, dos fenômenos, são basicamente compreender a realidade de todas essas coisas, não é? Então, isso é basicamente dizer que nós não conhecemos a realidade como ela é. A realidade precisa ser conhecida precisamente por meio do processo triplo de ouvir, contemplar e meditar. Nós nem nos conseguimos ouvir adequadamente, quanto mais contemplar. Esse é o problema, não é? Esse é o problema. Por isso, desde o início, é importante para todos nós sabermos que a meditação é um ponto importante, mas todos esses ensinamentos do Buda são sobre meditação. Os ensinamentos sobre impermanência, sobre sofrimento, é meditação. Como encontrar um bom professor espiritual e para praticar meditação analítica. Todos os temas que o Buda ensinou são basicamente meditação, certo? São temas para meditação. Então, a meditação não deveria ser limitada a algo que, sei lá, uma área limitada qualquer. Mindfulness, onde quer que você vá, você precisa de atenção. O que quer que você diz, precisa ter atenção. Qualquer objeto que você olhar, você precisa de atenção. Então, é claro, você precisa estar alerta, desperto e atento. Se você não estiver alerta, atento e desperto, você vai ser vulnerável a tudo, inclusive a pandemia. Durante a pandemia, nós ouvimos direto que nós precisamos ficar alertas, manter o distanciamento social, máscara. Nós ouvimos isso o tempo todo. Realmente nós fomos bombardeados por esses anúncios aí, máscara, distanciamento social. Nós precisávamos estar atentos. E da mesma forma, na prática espiritual, nós precisamos nos lembrar o tempo todo, muitas vezes durante o dia. Por isso que no budismo nós temos 6 sessões de prática de yoga, pelo menos 6 vezes por dia. Então, se você realmente quer transformar o negativo em positivo, nós precisamos fazer esse esforço. A menos que nós façamos esse esforço, vai ser difícil mudar esses hábitos que estão muito enraizados. Esses hábitos que são como uma corrente, muito difícil de quebrar, muito difícil de partir. Eu digo que é muito difícil, não é impossível. Então, ainda temos esperança. E o ponto interessante aqui é que se você começar em se habituar a muitas dessas coisas positivas, isso vai se tornando cada vez mais fácil, mais fácil, mais fácil. Quanto mais você se familiariza, mais e mais fácil vai ficando. Hoje em dia, por exemplo, se eu for ler um livro que parece muito interessante, aí a gente pensa, mas eu não tenho tempo de ler esse livro. Esse livro é muito grosso, são 600 páginas, eu não tenho tempo. Imagina, em vez de eu focar nesses 600 páginas, deixa eu ler o primeiro parágrafo, pelo menos, né? E ler direito esse primeiro parágrafo, se você não tem tempo de ler as 600 páginas. Daí você não vai nem acreditar o quanto vai ser rápido você terminar o livro. Se a primeira for interessante, a segunda for interessante, você vai encontrar tempo para ler tudo. Então, parte por parte. Pequenos passos. Certo? Então, por isso nós precisamos ser gentis com nós mesmos. Nós falamos sobre isso, sobre ser compassivo e gentil com os outros, mas você precisa também ser gentil consigo mesmo, bondoso consigo mesmo.
Então, esse corpo que você tem, essa mente que você tem hoje, essa grande capacidade de fazer milagres. Estamos falando sobre os milagres do Buda, né? Mas se nós formos capazes de reduzir as nossas emoções negativas um pouquinho, isso é um milagre. Isso é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre porque isso vai te dar, então, uma nova perspectiva, novas formas de viver, de pensar. Em todas as situações que você estiver, você vai estar relativamente em paz. E você vai se tornar uma fonte de paz e de felicidade para muitas pessoas que estiverem em contato com você. E todos nós podemos fazer isso, com um pouquinho de esforço. Então, fazendo esse pouquinho de esforço, nós vamos começar rápido. Não temos tempo. Nós pensamos que nós temos muito tempo, mas nós não temos tempo, muito tempo. Então, vamos começar rápido. Nós não temos muito tempo. Especialmente se você não for mais jovem, né? Mesmo quando você é jovem, não tem nenhuma garantia de que você tem tempo, mas especialmente para aqueles de nós que não somos mais jovens, nós não temos muito tempo. Então, isso significa que agora é o momento, hoje é o momento de ser gentil com as outras pessoas, ser gentil com você mesmo. De ter uma visão positiva e não ficar destacando as coisas negativas. Isso é meditação. Como eu disse no início, nós precisamos meditar, porque nós precisamos estar no controle da nossa mente. A sua mente está controlada por emoções negativas. Por isso que nós sofremos, nós temos problemas. Portanto, agora é o momento de tentar transformar essa mente em uma mente positiva. Uma mente que controla você vai se tornar uma mente positiva. Então, é garantia que nós vamos ter paz e felicidade. Se nós morremos hoje, não tem problema. Não tem problema. É como voltar para o seu próprio país. Não tem problema. Você vai perder esse corpo, não tem morte para a mente. Não é? Então, é algo que nós precisamos compreender e não ter medo. Então, muito desse medo, ansiedade, vem da falta de compreensão. E eu disse muitas vezes, se você olhar com cuidado os ensinamentos do Buda, o Buda nos ensinou repetidamente, faça coisas que são benéficas e úteis. Não faça coisas que não são úteis e não são benéficas. Então, da mesma maneira, com medo, ele é útil. Se ele for útil, faça. Mas a maior parte das vezes não é útil ter medo. Alguém diz que a preocupação do rato hoje é comer o queijo amanhã. O queijo de amanhã. Ai, o que será que vai acontecer com a gente? A gente não sabe, ninguém sabe. Então, por que você vai se preocupar? Hoje é o dia. Você usa. Talvez amanhã nem exista mais. Especialmente se você olhar para a vida, o que a gente chama de vida, é uma combinação de anos, meses, dias e horas. Então, se nós desperdiçarmos uma hora, se sentindo horrível e sofrendo e se preocupando, se você passar uma hora de forma negativa, significa que parte da sua vida foi desperdiçada. Então, por isso, quando nós falamos sobre meditação e atenção plena, a maior parte do tempo, a prática é feita no momento presente, na situação presente. O que está sendo... Qual é o estado presente da minha mente? Qual é o estado presente do meu corpo? Especialmente para pessoas leigas. Se você ler
as cartas de Nagarjuna que ele deu, onde ele deu essas instruções para um amigo que era um rei, cartas a um amigo, basicamente ele está falando sobre a atenção plena do corpo, principalmente, atenção plena ao corpo. Atenção plena ao corpo significa o que você faz fisicamente com o seu corpo. O que você está dizendo, o que você diz, especialmente por meio dessas duas coisas que a gente constrói relações com os outros, pelo corpo e pela fala. Então, a atenção plena da fala, né? O que você está dizendo? Você está magoando alguém? Você está ferindo alguém? Então, a menos que você tenha uma prática muito forte de atenção plena, a fala sai fácil, as palavras saem fácil, porque você tem emoções negativas e a gente sempre confronta pessoas. Algumas pessoas são um pouco a gente encontra pessoas que são meio mandonas ou meio encrenqueiras e a gente fica animado de dizer coisas horríveis para essas pessoas. Isso é fácil de dizer. E depois que você fala, você não consegue trazer as palavras de volta. E por isso, nós precisamos ter atenção à fala o tempo todo. Não é fácil, de jeito nenhum. E daí, atenção plena ao seu corpo. O que você está fazendo com a mão? O que sua perna está fazendo? Como é que você está se movendo? Para que lugar você está indo? Que direção você está se movendo? Como é que você está restringindo ou contendo seus sentidos ou não? Muitos problemas vêm desse fato de os nossos sentidos físicos estarem soltos completamente. Tudo que você vê, você quer. Tudo que você sente o cheiro, você quer. Tudo que você toca, você quer. Tudo que você sente, você quer. E você se afasta de tudo que você não quer. Uma indicação clara é de que nós plantamos todo tipo de coisas, nós fabricamos todo tipo de coisa porque as pessoas pedem por isso. Isso traz problemas naturalmente. Então, menos que nós possamos, um dos principais fatores, né, que nos permitem ter sucesso na meditação é treinar os sentidos. Então, treinar os sentidos é uma fundação muito importante. A segunda é se engajar de uma forma consciente. O que quer que você faça, você faz de forma consciente. Não fica se movendo aí como um zumbi para lá e para cá. Muitas vezes a gente se move como um zumbi, claro. Espero que vocês não se ofendam, mas muitas vezes a gente faz o que, sei lá, o que as outras pessoas estão fazendo. Nós vamos para a direção para a qual a maioria das pessoas está indo. Por isso que um dos sutras Mahayana, se diz que os ensinamentos Mahayana são muito difíceis de praticar, porque os ensinamentos falam, não vai para essa direção é errada, vai para outra direção. Mas a gente costuma ir para essa direção porque a maioria das pessoas está indo. Especialmente em nome da... A gente vai seguindo o fluxo da maioria das pessoas, mas nós estamos buscando a verdade, não o consenso. Nós estamos buscando aquilo que está certo, não aquilo que os outros estão fazendo. Então, por isso, a maioria das pessoas, infelizmente, tem visão estreita, confusa, ignorante. Então, elas facilmente se movem na direção errada, especialmente se você for arrastada pelas aflições mentais. Então, especialmente quando você é fixado nos seus desejos, né, de seu próprio país, pelo apego, por exemplo. Então, a maioria das pessoas sofre por causa disso. Por causa da ignorância e da aversão e do apego, certo? A mente é muito poderosa.
A mente é muito poderosa. No final, a menos que você tenha um pensamento claro, um raciocínio claro, você não vai conseguir resolver nenhum problema. Por isso, para estudar o budismo, nós precisamos nos tornar independentes. Independente significa independentes das regras do controle das emoções negativas. Nós falamos em ser independentes desse país, daquele país, dessa regra, daquela outra, mas ninguém fala em se tornar independente das emoções negativas. Talvez só no budismo a gente fale sobre isso. A gente fala sobre liberação. Não é uma liberação de um governante, mas a liberação das emoções destrutivas, da ignorância. E para conseguir essa liberação das emoções negativas, nós precisamos das 3 práticas: moralidade, concentração e sabedoria. Agora, olha para a palavra concentração. Concentração é não se concentrar apenas num objeto. Claro que isso é ensinado, mas nós precisamos nos concentrar em um objeto, mas a ideia principal é nós precisamos nos concentrar porque as dificuldades avassaladoras que estão à sua volta, para lidar com elas, você precisa se concentrar. Você precisa se concentrar porque muitas coisas que você precisa fazer você precisa fazer muitas coisas para ajudar os outros. Nós precisamos nos concentrar porque nós queremos atingir o nirvana e a iluminação. Como é que nós vamos conseguir isso sem concentração? Como é que nós vamos conseguir tudo isso sem nem tentar, sem ter como tentar? Certo? Então, podemos ver com facilidade o quanto a concentração é importante. Quanto mais você for capaz de compreender a profundidade da realidade, quanto mais com profundidade a realidade, mais você precisa de concentração. Concentração automaticamente vai vir. Se nós pensarmos, se concentra. Claro que você consegue isso por, sei lá, alguns minutos, algumas horas, sentar numa posição qualquer e ficar com a coluna ereta e ficar assim, parecendo que está tudo bem. Isso é uma concentração temporária. Você está fazendo porque o seu professor manda você fazer. Você está fazendo porque os outros fazem. O pessoal da sua turma, da sua sangha faz. Mas a concentração real é vendo a impermanência, a iminência da morte. Por exemplo, se alguém diz que sua casa vai ser, sei lá, a sua casa vai ser destruída amanhã, ou que alguma coisa horrível vai acontecer, ninguém precisa te dizer para se concentrar, porque esse perigo iminente, ou que os seus inimigos imediatamente fazem com que você se concentre. O seu sono, a sua sonolência vai embora sozinha. Isso acontece quando alguém está em terremoto, por exemplo, né? Está passando por um terremoto, ninguém dorme no terremoto. A gente diz, estou cansada, vou dormir. Mas aí a terra começa a tremer. Sua sonolência imediatamente desaparece. Você fica muito alerta e concentrado. Então, da mesma maneira, se você realmente pensar na iminência da morte, na iminência da separação dos parentes e amigos, a qualquer momento pode acontecer agora. Como agora na Ucrânia, com esses bombardeios toda noite, o tempo todo, como é que as pessoas podem dormir? Não é? Então ali você não precisa falar para eles se concentrarem. Não é? E esse tipo de situação pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, de muitas formas diferentes.
algumas vezes como a pandemia, outras vezes como guerra, outras vezes como desarmonia entre amigos, entre os parentes, na família, da sociedade. E algumas vezes também uma falta de harmonia com os seus próprios constituintes físicos. Isso acontece a qualquer momento. Por isso, enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos capacidade de fazer alguma coisa boa, aproveite esse momento, aprecie esse momento. Se sinta grato por esse momento e faça o bom, coisas boas. Realmente, isso vai melhorar o seu sistema imune, a sua prática, porque agora a gente precisa fazer isso. Uma parte do tempo a gente fala sobre coisas, mas não faz. Existem tantos ensinamentos online, muitas pessoas falam agora, né? Então, todas essas falas, eu não diria que são inúteis, não, mas, né? Em um dos sutras, o Buda disse que é muito interessante falar sobre o doce da cana de açúcar, coisas assim, mas a doçura realmente está dentro da cana de açúcar. Se você não experimentar, você não vai sentir a doçura da cana de açúcar só tocando. Nós estamos falando disso, nós estamos na casca. A gente não testa, não sente o gosto do Dharma. Nós sentimos quando nós praticamos um pouquinho. Quando nós fazemos um pouquinho praticamos um pouquinho de bondade aqui e ali, um pouquinho de paciência aqui e ali. Então, assim, gradualmente, nós vamos ter mais coragem e mais sucesso na prática. Nós vamos avançar. Então, todos nós devemos praticar realmente, fazer a prática. A prática do budismo não é pouca coisa. Não é uma coisa que nós deveríamos, não é um negócio, não é uma coisa que nós deveríamos fazer propaganda e vender. Nós devemos oferecer e praticar, porque é o que tem que ser feito. Não é porque as pessoas estão olhando para nós. A gente nunca fala, eu não vou almoçar porque as pessoas não estão me vendo. Se as pessoas, as pessoas estando te observando ou não, você precisa comer direitinho. Então, a prática espiritual é a mesma coisa. Se as pessoas estão vendo ou não, não importa. Se as pessoas não... Se você estiver fazendo prática e com o interesse de que as pessoas vejam você praticando, ser notado pelas pessoas, isso não é a prática espiritual, isso é prática mundana. Então, vou parar aqui. Então, será que tem alguma pergunta? Muito obrigado, Geshe-la. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, você pode olhar lá no menuzinho do Zoom, você pode clicar na mãozinha em reações, e aí a gente vai ver a sua mãozinha levantando. E a gente pode encontrar você. Então, levantar a mão. Se vocês quiserem fazer pergunta em português, eu posso traduzir também para o Geshe-la. Banu, por favor, abra seu microfone. Oi, Geshe-la. Então, o senhor disse que a meditação não deveria se limitar a se sentar e se concentrar, mas deveria ser uma coisa automática em qualquer parte da vida. Qual é um bom momento de se assegurar disso? Como é que você sabe que isso está acontecendo? Como é que você pode ter certeza de que você vai fazer isso? Então, desfrute de que você está fazendo, especialmente as boas coisas. Então, ser capaz de se concentrar, para se concentrar, você tem que estar presente, não é? Então, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa com as mãos, então, fisicamente você está presente, manualmente você está fazendo alguma coisa, mas talvez a sua mente esteja em outro lugar, fazendo outra coisa. Talvez você não esteja presente. Então, nós precisamos tentar isso, não deixar isso acontecer.
Nós deveríamos estar mentalmente presentes. Quando você está num restaurante, comendo, você deveria estar presente. Sua mente deveria estar ali também, desfrutando o gosto de cada colherada de comida. Nós deveríamos estar ali desfrutando da comida deliciosa. Normalmente nós damos exemplo de crianças pequenas. Se você olhar as crianças brincando, elas estão realmente presentes. Elas dão risada, e se divertem, pulam para lá, para cá. Elas estão realmente presentes. Mas depois que elas crescem, elas começam a ter esse conhecimento superficial, experiência superficial. A gente está sempre pensando em alguma coisa que aconteceu no passado, alguma coisa que a gente está esperando no futuro. A gente não vive o momento, não é? Talvez você esteja almoçando, mas está pensando na próxima reunião, coisas assim. Então, por isso, a pouca experiência que eu tenho é de que qualquer coisa que você estiver fazendo, não se compromete com muitas coisas. Isso é difícil. Essa é uma das dificuldades do mundo moderno. A gente se compromete com muitas coisas e a gente não consegue se concentrar em nenhuma delas propriamente. Ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que fazer aquilo. A gente não consegue se concentrar com nenhum compromisso que a gente tem. Então, não tem muitos compromissos. Especialmente essa coisa moderna da multitarefa, né, que nós temos agora, assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o ponto é que se você se concentra e faz alguma coisa apropriadamente, de forma adequada, você vai ficar bom naquilo. Caso contrário, você vai ficar muito bom em se distrair. Então, na minha experiência, que é muito limitada, então, essa experiência com ensinamentos online, por exemplo, eu recebi muitos pedidos para dar ensinamentos online. Algumas vezes eu faço erros, assim. Eu penso, tal pessoa está me pedindo, eu preciso aceitar. E aí para mim fica difícil, porque eu não consigo respirar, eu não consigo planejar, porque eu não posso fazer isso assim, sem preparação. Preciso preparar, preciso... Então, quando eu assumo muitos compromissos, eu não consigo fazer nenhum de jeito adequado, assim. Então, por isso que, às vezes, a gente tem problemas com isso. Então, por exemplo, agora está complicado para mim, porque eu estou cuidando de 2 programas ao mesmo tempo, e eu preciso dar palestras. E então, eu aceitei isso tudo. Eu não me percebi que no dia anterior eu tinha reunião o dia todo, então eu não tinha tempo nem de viajar para ir para o lugar onde eu tenho que dar palestra. Então eu tive que mudar. Eu precisei falar com o organizador, dizer que eu não podia. Então, normalmente eu faço o meu melhor para pelo menos ter alguns dias livres entre 2 compromissos, assim, entre 2 ensinamentos. Então, esse é um exemplo só. Essas são coisas importantes para você fazer. Você não tem muita escolha, mas muitas outras coisas você pode fazer escolhas apropriadas e ter alguma liberdade, certo? Obrigado. Você é de onde, Bakunda? Sou de Delhi. Seu nome é Karbanda. Karbanda. Ok. Muito obrigado. Banerjee nos ajuda, tem nos ajudado muito no Tushita nos últimos 2 anos, especialmente na área de tecnologia. Que maravilhoso, obrigado. Subhashini, agora, por favor, abra seu microfone. Good afternoon. Boa tarde, Geshe-la. Muito obrigado por seus ensinamentos muito práticos e pela sua fala. Muito obrigada. Sabe, eu tenho tentado muito meditar, tenho feito o meu melhor para meditar, mas eu não estou conseguindo ouvir, porque está muito barulho. Então, eu não sei se eu consigo seguir muitas práticas de meditação. Tem alguma coisa que me incomoda, porque embora eu tente, eu não... eu não consegui ouvir, pessoal, desculpa. Acho que o Geshe-la também não conseguiu.
O que aconteceu? Sorry. Desculpa. Você já perguntou? Ah. Então, tem um tema importante que eu quero falar, muito importante que eu quero falar para todo mundo. No início, quando você começa a fazer prática, não medite por muito tempo, não force muito. No início, as sessões de meditação precisam ser curtas, 10 minutos, 20 minutos. Quanto você se sentir confortável. Ah, mas eu não consigo fazer nem isso. Ah, então 5 minutos. Você tem razão. Talvez nem isso seja fácil, porque a mente é tão arredia, ela foge mesmo, fugidia. Mas notar isso, que você se distraiu, isso também é um bom passo adiante. Porque antes de meditar, você não tinha nem ideia onde que a mente estava, para onde que ela está indo, se ela está distraída, se ela não está. Você não tinha nem ideia. Pelo menos agora você percebe que ela está distraída. Então, quando você sabe que ela está distraída, então você precisa dizer para a mente, tudo bem, agora você está distraída, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar nisso aqui. Então, você chama a mente de volta para o objeto. Você faz isso algumas vezes, né? E daí, gradualmente, a mente vai ficar mais estável. E algumas vezes, se você, por exemplo, se tem práticas em que algumas vezes você precisa fazer esforço. Às vezes você precisa relaxar esse esforço. Às vezes você põe muito esforço e a mente tem a tendência de, que nem uma criança levada, né? Se você tentar segurar muito, conter muita criança, a criança fica mais levada ainda. A criança piora. Então, você precisa ter esse caminho do meio, né? De esforço e relaxamento. E daí, nesses casos, então, uma meditação que é muito útil é a meditação de observar a respiração. Porque isso é algo que está presente na sua vida o tempo todo, no seu corpo. Se você respirar, inspirar e expirar, é um processo normal. Então, só observa a respiração. Isso realmente vai ajudar a remover vários desses pensamentos discursivos. Eu observo minha respiração, mas a minha mente vai para outro lugar. É por isso que o Dalai Lama, o sexto Dalai Lama disse isso. Ele já tinha esse problema também. Ele disse que embora meu professor me o meu professor fala para eu meditar nesse objeto e eu nunca consigo. Mas a minha amiga sempre vem para minha mente. Então, ela está sempre ali. Então, eu estou brincando, né? Mas isso realmente significa que você deveria meditar em algo que você goste. Algo que você se sinta confortável. Certo? Obrigado, muito obrigada. Agora, Jackie. Jackie Healy. Nós temos uma pergunta do Brasil. Ela está se desculpando por causa do microfone, que não está muito bom. Então, ela está agradecendo muito ao Geshe-la e ela está falando da perspectiva dos ensinamentos que você nos deu, como é que nós podemos compreender a importância de realizar a vacuidade. Então, como eu disse antes, a importância é a importância de conhecer a realidade, certo? Então, a vacuidade não é nada além da realidade, do aspecto último da realidade, certo? Então, a vacuidade, como nós dizemos, não é só o nada, mas é o vazio de existência independente. Então, isso significa que se você investigar a natureza de todos os fenômenos, você vai descobrir que tudo é designado, interdependente, e não existe nenhum único fenômeno, nunca, de jeito nenhum, que tenha existência independente. Então, isso é conhecer a realidade. Agora, o benefício de conhecer a realidade é de que assim você vai
poder compreender que todos somos interconectados, interdependentes. Nós estamos interconectados com outras pessoas, com o meio, com a natureza, com o meio ambiente, com a natureza. E, claro, obviamente, para aqueles que... E já que nós somos dependentes, nós precisamos ser gentis. Como, por exemplo, se você depende do seu corpo, então você precisa cuidar do seu corpo. Precisa tomar cuidado com o seu corpo. Precisa dar almoço, janta para ele, lavar o seu corpo, coisas assim, porque você depende dele. Certo? Então, agora acho que a pergunta é da Jackie. Next one is Jackie. Jackie, could you please unmute? Jackie, você pode abrir seu microfone? Muito obrigada, Geshe-la. Você disse que a mente é energia. Isso significa que a mente no budismo, do Buda também é energia? Então, qual que é a diferença entre a mente do Buda e a nossa mente? Essa mente também... A mente do Buda é também energia, mas ele aperfeiçoou? Sim, o Buda aperfeiçoou, ele purificou a energia. A nossa é não purificada, a nossa é uma energia aflita. Mas se a energia também está por todo lado, então, em termos de... Será que a mente, quando você diz que existem milhões de Budas em todos os lugares, significa que a mente do Buda está em todos os lugares? Como é que isso é possível? A mente está em todo lugar, como, por exemplo, se eu disser, o espaço está em todo lugar. Isso não é problema para você, não é? A gente não é problema para ninguém, não é? Que espaço, o espaço que está do lado oeste não obstrui o objeto que está do lado leste, não é verdade? Então, a mente do Buda é a mesma coisa. Seja lá quantos Budas existirem, não tem problema nenhum, nenhum obstrui nenhum. Mas o mais importante é que essa mente do Buda tem a capacidade de conhecer todas as coisas. Isso significa que ele está em todos os lugares. Ela tem que estar em todo lugar para conhecer tudo. Eles não precisam ir para todos os lugares. Por exemplo, se você instalar um telescópio muito potente agora aqui, você pode ver muitas coisas na América, na Rússia. Então, você não precisa ir para lá. Você não precisa ir para a Rússia, não é? Então, é assim. Qualquer coisa que surge no espaço será refletido se não houver nenhuma obstrução. Desculpa continuar, mas dizer que nós vemos milhões de Budas em um único átomo significa que existem realmente milhões de Budas ou significa que a mente do Buda está em todo lugar? Uma vez que você atinge esse estado de iluminação, de onisciência, você tem a capacidade de estar em todos os lugares. Não significa que você está fisicamente ali. Significa que o Buda está na sua narina, né? Realmente, eu fiquei pensando mesmo isso, quer dizer, se ele está dentro de um átomo, é melhor eu olhar melhor para as coisas todas. Um grão de arroz, né? Muito obrigada. Ok, agora tem uma pergunta de uma pessoa que é SK. Vai saber o que significa SK. Ok, SK. SK. Namaste, Geshe-la. Namaste, Geshe-la. Alguns meses atrás, eu fiz uma sessão de Anapanasati. E eu gostaria que você nos dissesse qual é o benefício de contemplar para realizar a vacuidade de forma de Maranasati, eu não sei bem que prática é essa. A meditação sobre o corpo. Maranasati, meditação sobre a morte, contemplação da morte, da desintegração. E foi muito difícil. Então, quanto que isso é importante do ponto de vista da realização da vacuidade? Então, é muito importante, realmente. E é muito importante para meditar, para realizar a vacuidade, porque a gente começa por essa prática da morte. É mais fácil de compreender. Mas
Mas porque a compreensão da vacuidade é complicada, mas a morte, quando você fala sobre a iminência da morte, isso muda completamente a sua perspectiva, porque isso traz você para esse ponto de pensar, bom, é verdade, isso é verdade realmente, então o que eu deveria fazer? O que é melhor para mim agora? Então, se você decidir que você vai se mudar para América amanhã de manhã, então qual que é o seu propósito? Você deveria focar em comprar mais terras e casas, ou você deveria se concentrar mais em confirmar o seu voo? O que seria mais urgente? Não é? Então, é assim. Então, por isso que... Porque falando de uma forma... Falando honestamente, quase ninguém pensa na morte, né? Na iminência da morte. Que nem fala sobre isso. Então, por isso as pessoas chegam ao ponto de matar um matar o outro. Então, a gente vê isso na guerra, né? As pessoas se matando. Isso é horrível. Os ensinamentos budistas dizem que você não deve matar as pessoas porque elas vão morrer de qualquer jeito. Então, isso faz sentido, porque elas vão morrer. E por isso, enquanto nós estamos vivos, nós devemos ser gentis. Essa é a conclusão. Então, eu dei o exemplo em outro lugar, que os ensinamentos do Buda dizem que nós deveríamos pensar em pessoas que estão num barco navegando num oceano turbulento. Então, o barco está prestes a virar. Então, nós deveríamos agir desse jeito, tomando cuidado. Você não precisa ficar tentando entender qual que é a sua... Você é homem ou mulher, você é rico ou pobre, que as pessoas estão no barco, né? Você não precisa se preocupar com isso. Qual é a sua filosofia? Isso não tem a menor importância. O ponto é como é que nós podemos sobreviver aqui juntos, não é isso? Nessa situação, nesse barquinho, nesse oceano turbulento. Como é que nós deveríamos nos encorajar, nos consolar para viver juntos? E com sorte, se você sobreviver, então, essas pessoas que viajaram juntos nesse barco, no mar turbulento, vai ser o seu melhor amigo na vida. Porque vocês realmente experienciaram a essência de tudo. Mas se você não, por outro lado, não experiencia essas dificuldades, a gente pode pensar, cada um pode se virar, eu sou diferente, cada um se vira. Você se foca na diferença. Você não vai prestar atenção na realidade básica. Hoje em dia, não tem muitas pessoas que dizem sobre o que a humanidade tem em comum. Nós falamos mais sobre aquilo que nos divide, que são superficiais, de onde você vem, qual é a sua religião, qual é o seu país. Isso são problemas secundários. Então, esse é o problema. Certo? Então, por isso, muitos professores fazem essa pergunta. Por exemplo, se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que você faria hoje? Se você soubesse que você vai morrer amanhã. Essas perguntas são muito importantes. Muito obrigada. Então, o propósito, basicamente, não é fazer você ficar com medo, mas é de tornar sua vida significativa, cada minuto da sua vida. Muito bem, agora tem uma outra pessoa ali que é o Jordan. Escolha a bondade. Olá. Então, muito obrigada. Minha pergunta é que eu compreendo o valor. Eu ouvi as pessoas falando sobre purificar a mente, não se concentrar em emoções negativas. Minha pergunta é se existe algum valor existe algum valor em não se concentrar nessas emoções negativas, porque elas podem se tornar mais fortes ainda? Essa é uma boa pergunta, porque os cientistas, eles dizem que todas as emoções são só emoções, elas não são negativas nem positivas. Todas as emoções são necessárias para a sobrevivência da espécie humana.
Isso é o que eles dizem. Eu conversei com alguns cientistas sobre isso, e eles dizem que sim, isso é verdade. Mas então, se você conversar um pouquinho mais de tempo com eles e fizer outras perguntas sobre aí a raiva, especialmente o matar uns aos outros. Eu não acho que eles diriam que isso é importante para a sobrevivência humana. Eu não acho que eles diriam isso. Então, eles, mesmo do ponto de vista científico, algumas positivas ou negativas, talvez sejam realmente, algumas emoções realmente sejam necessárias para a sobrevivência, mas se você deixar aquilo correr solto, sem nenhum cuidado, isso vira um problema. Isso é muito claro para todos nós. Então, por exemplo, vamos considerar a raiva. Por que as pessoas acham que a raiva é necessária? Então, por exemplo, você pode ter sido abusada por uma pessoa por muito tempo, que você não podia fazer nada contra aquilo, você não podia se proteger, não podia evitar, certo? Daí um dia você fica com muita raiva, e daí essa raiva te dá uma coragem, não é? Extra, para você ser capaz de responder, para você poder dizer alguma coisa, para você poder desafiar aquela pessoa. E as pessoas acham que por isso a raiva é útil. É isso que as pessoas pensam. Não é? Verdade. A raiva dá uma energia extra, realmente, para você. E você pode dizer, fazer alguma coisa que você não faria. Mas essa energia extra, ela é cega. Essa energia que você recebe da raiva, ela é cega. Você não sabe se você vai atingir o alvo ou não. Então, você treinando, você pode desenvolver uma energia muito mais poderosa do que a energia que vem das emoções negativas. E você, assim, vai evitar de fazer coisas erradas com o outro. Então, por exemplo, se você compassivamente, com uma mente tranquila, você desafia a visão equivocada das outras pessoas. Você vai dizer só coisas que vão ser positivas, que vão ser razoáveis. Mas quando você está com raiva, surge qualquer coisa da sua boca. Qualquer coisa sai da sua boca quando você está com raiva, não é? Então, assim, eu acho que nós podemos checar isso. Se as emoções negativas são necessárias realmente ou não. Se há opções melhores ou não. Então, não é que elas são necessariamente... eu estou dizendo que elas não são ruins, mas que a gente pode se familiarizar com elas e direcionar para dar uma direção positiva para essas emoções, né? Sentando com elas um pouco mais de tempo. Deixa lá, diz que sim. Sandeep. Olá, muito obrigado. Muito obrigada por nos ajudar, por me ajudar. Eu gostaria de saber, num dia comum, como um monge, como é que eu comecei a estudar o budismo há uns meses. Eu realmente estou interessado. Eu não quero ser um monge, né, nesse momento, mas eu gostaria de avançar um pouco mais para ajudar as pessoas, estudar ciência, fazer algumas outras coisas, mas ao mesmo tempo eu quero ter um pouco da sua vida na minha, trazer um pouco da sua vida na minha vida, né, como monge. Então eu comecei a estudar de uma forma um pouco difusa, mas agora eu posso ver a minha mente, eu consigo enxergar quando a minha mente está se distraindo e trazê-la de volta. Então eu consigo trazer minha mente de volta, mas estou pensando se eu posso melhorar. Como é que é a sua vida? Como é que você passa o seu dia para poder imitar um pouquinho na minha vida? É isso que eu estou perguntando. Então, primeiro, eu não posso fingir que a minha vida é um exemplo para você, porque cada um tem sua própria vida. Claro que você pode aprender um pouco com a vida das outras pessoas, não comigo, né, mas com a vida de outras pessoas também. Então, eu acho que a sua posição é correta, porque é uma postura realista
para praticar o budismo, você não precisa ser monge ou monja, né? Isso não é necessário. Então, existem muitas possibilidades, na verdade. Então, se alguém disser claramente que se você praticar adequadamente, mesmo que você for um chefe de família, né, você pode praticar. Existem muitos praticantes assim, Mar Palotsala, muitos ministros que foram grandes praticantes. E se você pode também estar lá no alto da montanha, sozinho, e praticando como uma marmota, que fica ali 6 meses debaixo da terra, mas ele não atinge nenhuma liberação, quer dizer, também pode ser assim. Então, depende de como você vive a sua vida, não importa onde você estiver. Então, é bom levar uma vida realista. Então, no meu caso, eu vou dizer o que eu faço. Eu levanto de manhã e eu nunca... Então, eu tenho sempre tenho sempre alguma coisa para checar no computador ou nos livros, cuidar dos livros, daí eu preparo os ensinamentos, daí eu também tenho muitos livros aqui por perto, né? Muitas escrituras de filosofia ocidental, ciência, lógica, saúde, coisas assim. Então eu tento ler esses livros que contribuem para a saúde e para a felicidade, de muitas fontes diferentes. Porque em determinado momento eu pensei que realmente deveria começar a estudar antropologia. Porque o homem é o que é menos compreendido realmente. A ciência, a tecnologia, nós usamos para investigar muitas coisas, montanhas, estrelas e muitas coisas, mas o cérebro humano em si ainda não é muito explorado. Especialmente quando nós falamos sobre a mente. Ninguém tem ideia do que seja a mente. A não ser o conhecimento que nós temos sobre o cérebro, que é pequeno. Mas o que eu estou te dizendo em resposta à sua pergunta é que eu tenho uma vida basicamente normal. Eu leio livros, eu traduzo muitos livros para que muitas pessoas possam se beneficiar. Então, eu tenho essa vantagem de saber um pouquinho de inglês e de tibetano e de filosofia budista. Então, eu faço traduções sempre que eu tenho tempo também. Então, assim eu acho que eu posso ajudar. Então, eu tenho alguns livros traduzidos para as pessoas se beneficiarem. Daí eu me concentro nas minhas tarefas aqui na biblioteca e nas atividades que eu tenho aqui. Então, outras pessoas podem se beneficiar disso também. Então, minha vida, tem nada especial na minha vida. Nada especial. Eu vou dormir bem cedo também. Eu não acordo muito cedo também. Não muito tarde, mas também lá pelas 6 horas eu levanto. E daí eu não faço nada de especial. Meu foco principal mesmo é o quanto que eu posso fazer pequenas contribuições para fazer com que os outros sejam felizes. Então, significa não ter prazer por alguns minutos só, mas encontrar formas de ajudar os outros a tomarem a direção correta. Então, eu preparo as minhas palestras, meus ensinamentos, e se eu for capaz de ajudar, então, isso é o que eu faço. Então, não é nada especial. Então, desculpa, mas eu não tenho nada para te oferecer, desculpa. Não, você não tem ideia de quanto você me ajudou. Muito obrigada. Mas, basicamente, o que eu faço é ler todas essas sabedorias de todas essas fontes e trazer a conclusão sobre o que esses pensamentos, esses pensadores estão dizendo. Eu tento, nessas sabedorias todas, que eu encontro a minha confirmação, eu tento colecionar essa sabedoria e compartilhar com os outros. E um dos meus... Não sei se eu deveria dizer principal esforço, mas uma das coisas que eu mais tenho pensado nesses dias é, mesmo que eu possa deixar
uma pequena coisa para beneficiar a próxima geração, então eu vou fazer. Então, a questão é o que eu deveria, a questão que eu coloco para mim mesma é o que eu deveria deixar, né, nessa vida para ajudar a próxima geração. Isso para mim é uma questão muito importante. Eu acho que deveria ser uma questão importante para você também. Quando eu falo sobre deixar alguma coisa, eu não estou dizendo nada sobre propriedades, casas, etc. Nada disso, porque eu não tenho nada disso. Eu não tenho nenhum lugar que eu possa dizer esse lugar é meu. Eu nem tenho esse lugar, essa casa. Desde criança eu tenho vivido em monastérios, escolas. Agora eu também moro nessa instituição, então eu tenho um lugar para ficar, mas eu não posso dizer que é meu. Quando eu deixar esse lugar, eu não tenho nem para onde ir, que eu posso dizer, eu vou para minha casa. Então, eu não tenho nada para deixar nesse caso, mas eu estou falando sobre sabedorias de fontes ocidentais, orientais, e compilar alguma coisa e compartilhar. Então, é o que eu faço, eu compartilho nos meus ensinamentos e nas minhas palestras. E muitas pessoas acham que isso é benéfico. Não por ter alguma coisa minha, né? Mas eu pego esses pontos importantes das várias sabedorias. Às vezes, uma única sentença, não fazer o mal poderia mudar a vida de alguém. Então, por exemplo, são coisas pequenas que eu tento fazer e compartilhar. É isso. Então, eu queria fazer outra pergunta. Eu estava procurando na internet e eu vi esse mantra, eu queria dizer... Desculpa, eu vou tentar dizer. Me corrija se estiver errado, mas se você conhecer, se você souber mais. Bekanse, Mahabekanse, Raja Samugate Soha. Muito bom, muito bom. Esse é o mantra do Buda da medicina. Então, Bekadze, Bekadze, no sânscrito, em tibetano, no sânscrito, eles dizem de uma outra forma, Buda da medicina. Então, se você consultar alguns indianos, eles vão saber pronunciar melhor, porque isso é um mantra em sânscrito. Os tibetanos produziam... Isso é como se pronuncia em tibetano. Bekadje, em tibetano. Ok. A completar fecha. Desculpa, eu estava... Deixa lá, não tem mais perguntas agora, então nós podemos concluir a sessão de hoje. E nós vemos o Geshe-la de novo amanhã. Muito, muito obrigado, Geshe-la. Sempre sobre seus ensinamentos, sua sabedoria direta e prática. Muito obrigado. Vejo vocês amanhã. Tchau, Geshe-la. Tchau, obrigada. Muito obrigada a todos por participarem nessa sessão de hoje. E amanhã nós temos outra sessão com Geshe-la de novo, às 4 horas do horário indiano. Eu acho que é 7h30 do Brasil. Então, vocês podem ver que ele é muito prático, né? Não fala muito de coisas muito mágicas, mas ele tem essa experiência de muitos e muitos anos ensinando, e ele é um monge muito ocupado, não é? Ele tem muitas responsabilidades, então isso é aplicável, o que ele ensina é muito aplicável a muitas de nós que temos vidas ocupadas. Então nós nos vemos amanhã de novo, às 7h30 da manhã. Tenha uma boa tarde na Índia, bom dia se você estiver na América e na Europa, onde quer que você esteja. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, amores. Thank you to the translator. I'm so sorry. Ela está agradecendo a tradução. I wasn't mindful. Thank you so much. Esqueci, eu não estava muito atenta. Muito obrigada. Muito obrigada, Nandro, por fazer essa arrumação aqui, a Pemala por tudo.
cuidar de todas as sessões. Muito obrigada a todos. Bye bye. Bye, bye. Tchau, tchau.